Olá, tudo bem? Ok, nós vamos dar continuidade àquele estudo que nós vimos trazendo, né? Sobre autoestima. Deixamos claro que a autoestima, ela nada mais é do que um ajuste no foco. Para isso nós vamos fazer uma leitura da palavra em Mateus capítulo 16, a partir do verso 24, que diz assim: Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser o meu seguidor, esqueçam os seus próprios interesses. Estejam prontos para morrer como eu vou morrer. E me acompanhem, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então recompensará a todos, a cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês, isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como rei. Essas são palavras duras que Jesus coloca e que às vezes torna-se para nós assim bastante difícil de aceitar essas palavras tão pesadas, tão duras que Jesus nos coloca. Mas quando nós estamos falando aqui sobre autoestima, é necessário nós cremos que a autoestima ela nada mais é do que um ajuste no foco. Isso é real. É necessário ter um ajuste no seu foco, na sua caminhada. Nós precisamos de saber para onde nós estamos indo, para onde nós estamos caminhando. E para isso eu vou deixar para você aqui o que é, na realidade, o conceito. Né? O que é o conceito de uma autoestima. O conceito bíblico de autoimagem, né? Há um escritor, um estudioso, chamado McDowell. Ele é um apologista cristão. E ele disse o seguinte: ver a nós mesmos como Deus nos vê, nem mais nem menos é a base para a edificação de uma alta imagem saudável. Em outras palavras, significa dizer que só seremos psiquicamente saudáveis no dia em que pudermos nos enxergar sobre a ótica divina. Ou seja, no dia em que entendermos o que de fato a palavra diz a nosso respeito. E aqui passa para você, ou passa para nós, um sentimento que às vezes nós não nos conhecemos. Às vezes nós não nos enxergamos. Porque todas as vezes que eu me deprecio, todas as vezes que eu acho que não sou capaz, eu não estou olhando como Deus me vê. Deus, na ótica dele, ele nos vê como criaturas capazes, filhos capazes, até porque ele nos criou perfeito. Lá em Ezequiel, no capítulo 28, versos de 1 a 19, dá-nos aqui a impressão que a Bíblia está descrevendo
né, nessa profecia contra o rei de Tiro, que ele acreditava ser um Deus. E essa foi a insuficiência, ou seja, o desejo da autossuficiência de Lúcifer, porque ele se achava ou desejava ser um Deus. Então, você vai completar vendo isso aí depois, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, e verso 6. A ruína de Satanás é descrita em termos que acaba remontando lá a sua queda. A história do rei de Tiro remonta à queda de Satanás. O que nos chama a atenção nesse texto é o que diz a respeito de Lúcifer, o anjo de luz. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso Deus o te atirou à terra. Ezequiel capítulo 28 e verso 17, para você confirmar. O que, afinal de contas, o que foi que o Lúcifer fez aqui na terra? Sabe o que ele fez? Ele encheu o coração humano. Ele colocou no coração humano aquilo que tinha dentro do próprio coração dele, o desejo de ser Deus. Ou seja, o desejo da autossuficiência. E é terrível isso. Quantos de nós convivemos com isso? Né? Veja esse conselho sábio. A santidade do Altíssimo é, por assim dizer, a síntese de todos os seus atributos. Foi a natureza imaculada do Criador que levou Adão a se esconder. Pois ele, como se estivesse diante de um espelho, viu-se despido, ou seja, desprovido da santidade que o unia ao divino. Esse primeiro casal, ele tinha consciência de Deus e tinha consciência da criação, mas não de que os dois eles eram seres independentes, né? A primeira fala registrada de Adão, ela inclusive parece evidenciar que ele não se via como um ser distinto de Eva. Esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Essa foi a exclamação de Adão, registrada lá em Gênesis capítulo 2, verso de número 23. Antes da queda, a queda de si mesmo, né? Ele não era o inimigo a ser vencido. Porém, quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, rompendo assim a voluntariedade, o elo que unia o Criador, o ego pecaminoso, nasceu o homem, a mulher, que perceberam-se nus, conceberam uma autoimagem individual, em Gênesis capítulo 3, verso 7, sentiram a necessidade de se justificar. E nesse meandro, nesse sentimento, que é um sentimento que aprisiona a sua alma, que te leva àquela necessidade de estar justificando, você quer justificar tudo para todos, né? E às vezes você desconfia de você mesmo. E aí você quer justificar tudo para todo mundo que está do teu lado. E não há necessidade disso. Presta atenção. Com aquela fala de Adão, naquele instante, a fala de Adão, ele se modificou. Ele teve uma mudança assim radical. Quando ele disse, não é essa osso dos meus ossos? Né? Então, passou distintamente aqui a ser o quê? Mulher que Deus criou. Né? A mulher que o Senhor me deu por companheira. E aí veio a acusação
praticamente contra Deus. Eu estava aqui sozinho, o Senhor me deu uma mulher, e o Senhor me deu uma mulher, então eu caí. E quando ela é cobrada, ela transfere a responsabilidade dela para a serpente. E nós vivemos fazendo isso, sucessão de transferência de responsabilidades. É comum no ser humano não querer assumir a responsabilidade sobre os atos que ele pratica. E isso é que entristece Deus. Nós precisamos olhar para nós, dar um mergulho dentro de nós mesmos, dizer a nós mesmos, "Set myself", sou eu. Sou eu. Não é? E aí vai a transferência de culpas. Né? Leia depois lá em Gênesis capítulo 3, verso 13. Bem, mas do contrário do que você supõe, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ao meu ver, ela é uma representação do livre-arbítrio humano. Ela não está plantada só lá nas páginas de Gênesis. Ela está fincada na consciência de todos os descendentes de Adão. Está entendendo? Essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Está fincada dentro da tua mente. Aquela mente pecaminosa. Não é? Os frutos dessa árvore continuam à mostra. Eles estão prontos para serem tomados. Prontos para serem tomados. Né? Ou não. Você pode tomar do fruto da árvore do conhecimento, que está plantado dentro da sua consciência, porque a sua consciência deve ser o Éden, aonde Deus passeia, aonde Deus tem um instante a sós com você. É dentro da sua própria consciência. E os frutos estão aí. Você pode tomar esses frutos ou não tomar esses frutos. Presta atenção nisso. Esta herança, ela é endêmica. É de toda a humanidade. E ela induz-nos fortemente a sugestões malignas. Não foi assim que foi a queda do primeiro casal? Foi assim. A indução maligna, o campo que Satanás trabalha, é realmente dentro da sua mente. E o fruto do bem e do mal, do conhecimento, está dentro da sua mente. Essas sugestões, elas são fortes dentro da nossa mente. São sugestões do maligno. Assim, através de tempos, de eras, séculos, do berço ao túmulo, nós continuamos procurando meio de ajustar a nossa autoimagem. E como eu disse aqui no início dessa palestra, que a autoestima, ela nada mais é do que você ajustar o seu foco, saber aquilo que você está procurando, aquilo que você quer. Se Deus quiser, na próxima segunda-feira, nós vamos estar falando sobre o contraponto que há entre a proposta secular e a mensagem cristã. Então vamos entender um pouco o que é esse movimento da autoestima. E, se possível, segunda-feira às 10 horas, ou seja, próximas 10 horas, de segunda a sexta, nós temos um encontro marcado. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.
Marcelo Paiva, Deus te abençoe. Muito obrigado, Liliane, né? Todos vocês que estão acompanhando esta transmissão. Deus em Cristo vos abençoe abundantemente. Eu amo muito vocês. Um beijo no seu coração.